Ezequiel 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada 10 côvados, os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados, a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o comprimento 20 côvados, a largura 20, diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo 6 côvados, a largura das câmaras laterais, 4 côvados por todo o redor do templo, e as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33. Por ordem entravam na parede que tocavam no templo, pelas câmaras laterais, em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso que o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara para baixo se subia mais alto pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra para o sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados. E a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as paredes 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente de uma e de outra parte. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás, as galerias de uma a outra, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio, os umbrais e as janelas estreitas, as galerias em redor dos 3 defronte do umbral estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas até o espaço em cima da porta, até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubins, e querubim, a cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e o rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até a 10ª entrada estavam feitos os querubins e as palmas, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o Senhor e o santuário ambos tinham 2 portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes para a outra. Foram feitas nela nas portas do templo querubim e palmeiras, como estavam feitas na parede, e havia uma trave de madeira diante do vestíbulo de fora. Havia janelas estreitas e palmeiras do vestíbulo, como também nas câmaras do templo. Ezequiel 42. Depois disto fez-me sair para fora do átrio, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam de frente do largo vazio que estava de frente do edifício da banda do norte, do comprimento, que era a entrada do norte, e a largura, que de 50 côvados, em frente dos 20 que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento, que tinha o átrio exterior.
Havia galeria contra galeria, em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo da banda de dentro, e um caminho de um côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte, e as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo, e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora de fronte da câmara do caminho do átrio exterior diante da câmara tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio era de 50, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo desta câmara estava a entrada do largo do oriente, na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho diante delas era da feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte, conforme seu comprimento, também conforme as suas feições, conforme as entradas das câmaras, que olhavam para o caminho do sul, caminho do muro direito para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade. Vestir-se-ão de outras santidade, vestir-se-ão assim, se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez cair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente. Mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas. A banda do sul também mediu. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, 500 canas de comprimento, para fazer separação entre o santo e o profano. Ezequiel 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei, no meio dos filhos de Israel, para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira. E havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas formas e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, e estas são as medidas do altar por côvados.
parte inferior será de um côvado de altura, um côvado de largura, e a sua borda, todo o seu contorno, de um. Esta é a base do altar, e do fundo, desde a terra até a lista de baixo, 2 côvados de largura, desde a pequena lista até a lista grande, 4 côvados. E o areal de 4 côvados, e desde o areal até assim havia 4 cornos. E o areal era 12 côvados de comprimento e 12 de largura. E a lista, 14 côvados de comprimento, 14 de largura. E o contorno do redor dela, do meio côvado, e o fundo dela, um côvado ao redor. E me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocaustos, e para espalharem sobre ele sangue. E os sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor, para que servirem, darás o bezerro para expiação do pecado. Tomarás sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da lista, e no contorno ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás bezerro de expiação do pecado, o qual será queimado do lugar da casa, por isso ordenado fora no santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado, purificação do altar. E acabando tu de o purificar, oferecerás o bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho. E os oferecerás já face, e os sacerdotes deitarão sal sobre ele e oferecerão em holocausto. Durante 7 dias prepararás cada dia uma expiação. Também prepararás um bezerro. Por 7 dias espiarão o altar, e cumprindo eles estes dias, será que no 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei. Ezequiel 44. Então me fez voltar para o santuário, na porta exterior que olha para o oriente, o qual estava fechada, e disse-me: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso está fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa dele. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os ouvidos tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, casa de Israel. Portanto, chamastes estranhos, incircuncisos de coração, de carne, para entrarem no meu santuário, para profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as abominações. E não guardaste a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da constituintes a vós a ordenança do meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no santuário, desde os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel, de tropeço e maldade. Por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor, e eles levaram sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as santidades de santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha,
e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o meu seu serviço, em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e chegarão à minha mesa, para me servir e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifás de linho estarão sobre as suas cabeças, e estarão de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo do átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram às portas das câmaras santas. E se vestirão de outros vestidos, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da casa de Israel, ou viúva, que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assim assistirão a ele para o julgarem, pelos meus juízos, e julgarão as minhas leis e os meus estatutos, em todas as minhas solenidades, guardarão e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou por mãe, ou por filho ou filha, ou por irmão ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a possessão. E oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves, de animais, comerão os sacerdotes.